Sinal Aberto está de volta, agora são 7h32. A Prefeitura de Anápolis quer retomar as aulas presenciais na rede pública e privada de ensino. Para isso, o município tem a intenção de imunizar os profissionais da educação durante o mês de abril. A rede de ensino pública de Anápolis tem 4.500 servidores em todas as categorias da educação municipal. A estimativa é que os colégios particulares tenham também em torno de 4.500 funcionários. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com a secretária de Educação do município de Anápolis, Elisânia Freitas. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia, prazer falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres, trazendo informação aqui sobre educação em Anápolis e à disposição de todos vocês. Bom dia, secretária. Obrigado aqui pela disponibilidade. Secretária de Educação de Anápolis, Elisânia Freitas. Secretária, essa é uma meta, é uma prioridade da Prefeitura, né, do município de Anápolis, retomar o mais rápido possível as aulas presenciais. E por quê? Bom, primeiro a gente precisa entender que para esse retorno, as aulas presenciais, a gente precisa de estratégias seguras, né? É claro que além de todas as medidas de prevenção que nós ainda vamos precisar seguir por muito tempo, eu diria que isso é fato, a gente já entendeu que o uso de máscara, o álcool em gel, a questão do distanciamento mínimo, isso é algo que vai perdurar aí por muito tempo. Mas a gente precisa de outras estratégias e a vacinação dos nossos profissionais de educação, e aí eu quero chamar a atenção que a gente entende que não são só os professores, mas todos os profissionais que estão dentro da unidade escolar, sejam as merendeiras, o agente administrativo, o vigio, todos que têm contato com os nossos estudantes serão imunizados. E a gente entende que as aulas online, ainda que a gente tenha dado todo o suporte, mas nós sabemos o quão importante é esse contato dos nossos estudantes com todo o corpo docente. Nós temos dados aqui, e isso é fato, esse distanciamento, essa fragilidade nos vínculos com a comunidade escolar tem feito com que tantos estudantes sejam vítimas de violência, por exemplo. Nós sabemos que quando um estudante tem contato com o professor, com toda a comunidade, ele acaba denunciando qualquer possibilidade de violação de direitos. E hoje a gente não tem esse vínculo. Ainda que por meio das aulas online a gente tenha tentado fazer com que esse vínculo seja estabelecido ou fortalecido, mas esse distanciamento tem trazido vários prejuízos, e um dos que eu chamo a atenção aqui é o índice de violação de direitos contra a criança e adolescente em função desse distanciamento de toda a comunidade escolar. O índice de violação de direitos é o que, secretária? São as violências que uma criança e uma adolescente pode sofrer dentro do seu núcleo familiar, da sua comunidade local. Nós entendemos que as escolas são porta de entrada para a identificação dos primeiros sinais de violência. Nós sabemos, por exemplo, que quando uma criança chega com o primeiro sinal de violação, e aqui violação poderia ser uma criança com primeiros sinais de violência física, criança em trabalho infantil, criança que sofre uma violência sexual ou exploração sexual, quando ela chega numa unidade de ensino, quando ela chega numa unidade de saúde, por exemplo, esses agentes públicos já têm essa percepção de entender que ali tem uma violência. Então, esse vínculo hoje distanciado tem feito com que o número de violência aumente, porque as crianças que antes estavam perto dos professores, para que nós pudéssemos, então, efetuar essa denúncia, acompanhar de perto essa criança, proteger, garantir e defender os direitos delas. Hoje, com esse distanciamento, esse vínculo está bem fragilizado. Então, quando a gente fala desse número de violência que aumentou 3, 4 vezes mais, que são dados nacionais, nós também atribuímos a esse distanciamento desse núcleo escolar, do professor e de todos os agentes ali que compõem a comunidade escolar. Então, nós entendemos que, é claro, que além das fragilidades emocionais, além desse distanciamento trazer possibilidades também com relação a prejuízo à saúde mental dos nossos estudantes, nós entendemos que é muito importante estabelecer esse vínculo, esse contato por meio das aulas presenciais para que a gente possa acompanhar de perto o nosso estudante. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que nós temos que proteger essa criança em tempo integral. E integral é o tempo todo e por todos nós.
Então, essa criança precisa estar dentro de uma unidade de ensino para que eu possa fazer isso durante todo o tempo que ela está dentro da unidade, de forma a identificar os primeiros sinais de violência e acionar toda a rede de proteção por meio do Conselho Tutelar. Então, essa é uma das necessidades que hoje todas as escolas entendem o quão importante é estar perto desse aluno por meio das aulas presenciais. E quando a gente propõe essa vacinação de todos os profissionais, e aqui são quase 3.600 profissionais que compõem a rede municipal de ensino aqui em Anápolis, nós entendemos que essa é uma das estratégias seguras para esse retorno às aulas presenciais. Cileide Alves, retoma seu áudio para fazer aqui a pergunta, o questionamento à secretária de Educação do município de Anápolis, a Erisânia Freitas. Conosco aqui, Cileide. Bom dia, secretária. A senhora falou sobre a questão da violência, e aí eu queria voltar um pouquinho na outra questão, que é do ensino. A senhora tem números ou diagnósticos sobre o número de crianças que deixaram de frequentar a rede neste ano de pandemia, e o diagnóstico sobre o aprendizado daquelas que continuaram, se houve interferência na qualidade desse aprendizado? Sim, nós temos um diagnóstico feito pelo nosso departamento de inspeção. A nossa preocupação em acompanhar de perto os nossos estudantes que não dispõem de recurso tecnológico, acesso à internet, é um dos fatores que tem feito com que esse aluno não participe do processo de ensino-aprendizagem, principalmente essa falta de acesso em função das vulnerabilidades socioeconômicas desse aluno. Claro, esse é um fator que eu diria que é o que mais abrange hoje as nossas famílias, mas também existem outros fatores, e aqui eu trago a questão do desinteresse mesmo. Alguns alunos têm apresentado isso, é fato, já que ele não tem um contato com o professor, já que ele distanciou-se dos seus colegas, ele perdeu o interesse por acompanhar essas aulas, mesmo que ele tenha, é claro, esse acesso à internet. Hoje a rede municipal ela conta com aproximadamente 3% dos alunos que não conseguem fazer esse acompanhamento, seja por acesso à internet, seja por recurso, ou seja mesmo aquele aluno que por falta de acompanhamento dos pais, dos responsáveis, ou por falta de interesse dele mesmo, no caso do ensino fundamental, ele não tem feito esse acompanhamento como deveria para que a gente tivesse um aproveitamento maior, mais efetivo do processo de ensino-aprendizagem. Então, o que a gente tem feito? Em relação a esses alunos que não têm demonstrado interesse, ou os alunos que os pais não têm feito um acompanhamento maior, já que eu não posso atribuir também essa responsabilidade toda para os pais, isso tem que ser uma parceria de escola, comunidade e pais e responsáveis. A gente tem feito visitas pontuais. Então, nós identificamos esse aluno, nós vamos à casa desse aluno, o professor vai. É claro que quando a gente pode fazer isso nesse momento, em função do decreto, a gente não vai. Mas nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de visitarmos alunos da zona rural. Então, a gente vai até esse aluno, a gente leva a atividade, e aí a gente conversa com essa família, com esse aluno, no sentido de fazê-lo entender o quão importante é que ele participe desse processo, ainda que executando aquela atividade que eu levo impressa para ele. Aqueles alunos que têm demonstrado falta de interesse, alunos que não têm participado de forma alguma, a gente tem contato com um apoio de profissionais para o atendimento psicossocial. E aqui eu indico para esse apoio tanto a equipe do CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial da Saúde, quanto do CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. A gente precisa agir em tempo hábil para que não haja prejuízo maior no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando esse aluno ele não demonstra interesse e a gente entra em contato com os pais, eles falam, olha, ele não quer participar das aulas, ele não quer fazer atividades, ele só quer ficar trancado no quarto, ele dorme até 13h, enfim. Um aluno que realmente perdeu o interesse pelos estudos em função desse isolamento social, desse distanciamento que ele tem vivido. A gente precisa entender
que ele é o aluno que a gente precisa acompanhar de perto, é o estudante que a gente precisa ficar realmente com toda a rede atenta para que ele não tenha um prejuízo maior. E esse papel é da educação, em parceria com os responsáveis. O importante é a gente não perder tempo, seja qual for a motivação que tem feito com que esse aluno não participe do processo de ensino. A gente, enquanto agente público responsável pelo processo de ensino, a gente precisa atuar e atuar de forma rápida. Secretária, já começou a vacinação desse público, né, das escolas? Quanto tempo vai ser feita essa vacinação e como é que está já a expectativa para funcionamento integral das escolas? A vacina começa agora no mês de abril, nós já estamos aqui levantando a relação, nós temos 3.600 profissionais da educação e a gente quer fazer isso num cronograma que também obedeça à idade desses profissionais. Então, por exemplo, a partir de 54 anos, a partir de 50 anos, então a expectativa é vacinar também obedecendo aí os critérios da idade, né? Para que a gente possa, como eu disse, algumas famílias têm questionado, têm demonstrado preocupação, para que a gente possa estar preparado para esse retorno às aulas presenciais. Então, a partir desse levantamento de idade, a gente começando a vacina agora já dentro dos próximos dias, eu acredito que a gente vai estar dentro do processo de retorno seguro. Eu estou reforçando isso aqui porque algumas famílias têm entrado em contato conosco dizendo, olha, os professores vão vacinar, mas eu ainda não tenho segurança de mandar o meu filho. Então, isso vai ser dialogado. A gente quer estar preparado e o ensino público de qualidade, ele precisa se organizar para esse retorno com todas as ferramentas disponíveis e a gente entende que a vacinação é uma dessas. Então, esse diálogo com a população, se ele vai realmente precisar levar, se a gente vai voltar com um percentual de 30%, isso vai ser construído junto com a população. Mas nós queremos não perder tempo e estar preparado para esse retorno. E é claro que a gente, além da vacinação, nós temos outras estratégias. Os trabalhadores da rede privada também estão no mesmo processo, também vão se vacinar da mesma forma, né, secretária? Sejam vacinados, sim. Eu acredito que a gente comece aí pela rede pública, a gente já tem a matrícula de todos esses profissionais, mas a intenção é que todos os profissionais sejam vacinados, inclusive porque nós temos profissionais aqui que compõem a rede de estado. Então, a rede pública, a gente pega aí a rede municipal com 3.600 profissionais. Acredito aqui que deve, ainda sendo muito maior a rede de estado e a particular. Então, a gente vai ficar aí, eu acredito que abril e maio, vacinando os nossos professores. Secretária de de Educação do município de Anápolis, Erisânia Freitas. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. Um bom dia e bom trabalho aí. Gente que agradece por poder trazer informação aqui para a nossa população, no sentido de tranquilizá-las com relação a esse retorno, mas também no sentido de trazer aqui uma informação que eu acho que é um avanço para a educação, entendendo que ela é prioridade, até porque por meio dela que a gente descobriu aí as vacinas que têm sido tão eficazes. Então, reforçando aquilo que a gente tem como prioridade, investindo nos profissionais, estamos investindo na educação. Agradeço pelo espaço, muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigado pela entrevista, a disponibilidade aqui de conversar com a gente, Erisânia Freitas, secretária de Educação da cidade de Anápolis, né, que prioriza aí a partir desse próximo mês vacinação também de profissionais da educação, já tendo como meta a retomada das atividades presenciais. Destaque a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.